Gurizada, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo o que, na minha opinião, é o melhor livro sobre Bitcoin. E aquele livro que tanto você que está iniciando, tanto você que já está um tempinho no mercado, inevitavelmente vai ter que ler, tá? É um livro que ele é fundamental e quando você lê ele, você entende tudo realmente sobre Bitcoin. É um livro que não falta nada. Esse livro aqui, não vou fazer muito suspense, vai estar apresentando aqui na tela. É o livro Padrão Bitcoin. Esse livro é fundamental, na minha opinião. Você tem que ler ele. Se você realmente quer entender a história do Bitcoin, quer entender e ter argumentos, tanto para defender a ideia, propagar mais ainda a ideia do Bitcoin, tanto realmente para estudo, você saber realmente o que você está comprando. A gente bem sabe que é muito engraçado, a gente vê meme e tudo mais, e comprar por isso, e ou ver vídeo, alguém falando sobre o Bitcoin, podcasts e tudo mais. Mas, quando você para um tempo do seu dia para estudar aquilo, o seu investimento, você sente um pouco mais seguro. Você sente que você está entendendo realmente o que você está comprando. Não à toa, o grande Warren Buffett lá fala que só investe naquilo que você entende. Isso é fundamental em qualquer investimento, tanto ações, criptomoeda e por aí vai. Mas bem, o livro ele aborda o Bitcoin como ideia, como fundamento e explica o porquê o Bitcoin teve que ser criado. Tá? A ideia era inevitável e teve que acontecer. E Satoshi desempenhou um papel fundamental nisso, não só por ser o criador, mas por permanecer no anonimato. A ideia tinha que ser criada por alguém que não tivesse a identidade revelada. O Bitcoin é como um padrão monetário. O livro realmente tenta te mostrar que o Bitcoin é a evolução. A premissa central é que o Bitcoin é o futuro do dinheiro e que ele pode substituir as moedas fiduciárias. O que é moeda fiduciária? É o dólar, é o euro, é o real, essas moedas que o governo imprime todos os anos e que a impressão desenfreada dessas moedas no geral, geram a inflação. Que a inflação nada mais é que a perca do poder de compra. Toda vez que alguém te perguntar o que é inflação, você já responde que é a perca do poder de compra, porque isso é gabarito. Quando o governo ou qualquer outra pessoa que não entende, pode insinuar que a inflação é o aumento dos preços. Mas o aumento dos preços você vai correlacionar com o empresário, o cara do mercado. Mas não, é a perca do poder de compra mesmo. Quantidade de dinheiro maior, bens e produtos não seguem o mesmo caminho. Quando a quantidade de dinheiro maior e a produção de bens e serviços é menor ou igual, isso vai gerar inflação. E os governos nunca vão parar ou desacelerar a impressão de dinheiro, porque isso é o que mantém o sistema vivo, tá? Eles nunca vão parar de alimentar. E o livro vai deixar isso bem claro para você. Ele vai deixar mastigado anos de estudo do, do criador lá do livro, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas tá aqui, o nome dele aqui vai aparecer em algum lugar da tela, e a fotinha dele se eu conseguir achar. Mas é isso. O cara, ele é um especialista também no mercado financeiro no geral, e ele estudou bastante, anos e anos, e ele também vai trazer pontos significativos sobre o que? Altcoins. Que muita gente fala que um altcoin possivelmente em algum momento poderia ser criado um altcoin que viria a superar o Bitcoin com o top 1 ali. Só que não, é, ele quebra essa teoria com vários argumentos fantásticos ali na minha opinião e que realmente na primeira vez que eu li, faz alguns aninhos atrás, foi de explodir cabeça, realmente. Porque esse livro não é um livro complicado, não é aquele livro que faz querer parecer ser escrito por uma pessoa muito, muito inteligente, que é para dificultar, te usa palavras
que você normalmente não tem contato com elas e o cara só quer aquilo ali para encher linguiça. Não tem essa injeção de linguiça, é direto ao ponto. É um livro até que pequeno, e ainda por cima não é aquele livro que muita gente pode não gostar de livros assim, que é aquele livro que tenta influenciar pensamentos no sentido de ser muito político. Não é aquela leitura política que você sente que está lendo uma propaganda ali de algum partido político. Não. Claro que o Bitcoin tem correlação com a liberdade, libertarianismo e por aí vai. E o próprio autor é libertário, só que ele não fica te esfregando isso na sua cara o tempo todo. Talvez isso poderia te incomodar, mas pode ir com confiança que esse livro aqui foca muito mais no Bitcoin como ideia, tá? As visões que outras pessoas terceiras têm sobre o Bitcoin, visões delas e são tratadas dessa forma. O livro busca reforçar, claro, também a filosofia por trás do Bitcoin. Aí vai aparecer alguns temas ali, como descentralização, tirar o poder dos governos no quesito monetário, realmente ser criado uma proteção de um grau até maior que é o ouro em reserva de valor para os cidadãos, devolver esse poder de ter a sua própria moeda que foi retirado das pessoas tempos atrás, quando ainda existia o padrão ouro, e restabelecer e dar esse poder novamente. Ele traz isso de uma maneira incrível, o autor, totalmente muito bem explicado. Ele te informa os padrões que foram feitos em eras. Por exemplo, o padrão ouro. Por que o padrão ouro acabou? Ele vai te responder isso, vai te responder a ganância do governo ali para adquirir cada vez mais poder e como a moeda fiduciária foi fundamental para isso, até o surgimento do Bitcoin. E você vai entender toda a linha cronológica ali até a ideia de Satoshi. E o problema do dinheiro fiduciário, que é totalmente inflacionado, e isso teria que ser feito alguma coisa até que a ideia do Bitcoin surgiu. Ele vai te mostrar que a ideia do Bitcoin já estava no ar. Essa ideia do Bitcoin, uma moeda descentralizada, já estava no ar há muito tempo e alguns projetos vieram antes do Bitcoin. Só que o Bitcoin foi o único que deu certo por uma razão, o autor ser totalmente desconhecido. E Satoshi, possivelmente um lunático, teve ciência desses outros projetos que vieram a fracassar por conta também de intimidações nesses projetos. E Satoshi, um bom lunático que ele teve a brilhante ideia de ficar no anonimato até hoje e cobrir suas provas. Ele vai passar por muitas teorias da identidade de Satoshi mesmo, quem poderia ser Satoshi. Tem alguns nomes lá que é interessante, outros são baboseira total, na minha opinião. Mas enfim, são nomes que a comunidade em geral levanta quando o assunto é a identidade de Satoshi. E ele vai trazer todos os conceitos técnicos. Você pode ficar tranquilo, não como eu falei aqui, é para quem é leigo mesmo. Até o cara leigo, ele vai ler aquilo ali. Claro, talvez você precise pegar o chat GPT e pegar alguns conceitos e tentar explicar melhor para você. Talvez seja recomendado você fazer isso, fazer anotações ali. É até o ideal, na primeira vez que você for ler. Para algum ponto que passar ali, você quiser fazer uma pesquisa maior para entender, mas são todos muito são muito fáceis ali. Ele vai passar por tudo isso, os efeitos do Bitcoin na economia. Como o Bitcoin é muito similar em muitos pontos à internet, a ideia da internet, e como chega a ser gritante, pessoas que questionavam a internet naquele ponto lá, quase a mesma opinião em relação ao Bitcoin, e você vai ficar surpreso com isso. Vai explicar descentralização, blockchain no geral, como algumas blockchains aí, de algumas altcoins, aí ele vai entrar no ponto de altcoins, como algumas são um monte de baboseira ali, e eu nem tô falando de meme coin, algo do tipo. São projetos aí
que ele vai falar lá, que você começa a destrinchar ali e vê que aquilo não faz sentido nenhum. Só é um nome muito bonito que as pessoas vendem como uma inovação tecnológica, mas que no fim não faz sentido aquilo ser descentralizado, é, e usar isso para tentar vender, tá bom? E vai explicar o Bitcoin como uma reserva de valor, que é o ponto onde muita gente, hoje em dia, está enxergando o Bitcoin cada vez mais e como o Bitcoin está seguindo esse caminho, realmente ser o ouro digital, tá bom? Ele vai explicar possíveis futuros do Bitcoin, a adoção dele. É um livro incrível que você tem que dar a oportunidade de ler, tá? Tem como você achar no Mercado Livre, Amazon, e-book, tem Kindle lá da Amazon. Eu li recentemente, li novamente por Kindle. Tem como você fazer essa leitura. É muito bom e você tem que ler, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!